Olá, pessoal. Boa noite a todas e todas que estão nos acompanhando ao vivo e bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo ao vídeo depois de gravado. Aqui falando com vocês é o Maurício Albuquerque, eu sou membro do POEMA, Polo Interdisciplinar de Estudos do Medievo e da Antiguidade da UFPEL, e sou membro também do INSULAI, grupo de estudos sobre Britânia, Irlanda e ilhas do Arquipélago Norte, na Antiguidade e no Medievo. Muito prazer em estar aqui com vocês, compartilhando este espaço virtual, e eu estou encarregado da mediação da mesa que acontecerá no presente momento, chamada Combates pela História, Desafios do Ensino e Pesquisa em História Medieval. A dinâmica segue a mesma da mesa anterior, então, como vocês já sabem, os vídeos das apresentações estão todos disponibilizados no canal do evento, Congresso do Labora USP, e eu vou fazer aqui algumas perguntas para os nossos apresentadores, e vocês que estão assistindo em casa podem levantar dúvidas e questionamentos que, ao longo da conversa, eu e o outro colega da mediação estaremos trazendo vossas considerações ao debate. Desejo a todos e todas uma sessão muito produtiva e muito prazerosa, e sem mais delongas, eu gostaria de começar pelo professor Mário Jorge, respeitando a ordem das falas como elas foram colocadas na chamada. Professor Mário, eu gostei muito da tua apresentação, do vídeo que tu fez, fazendo um panorama sobre a trajetória da medievalística brasileira e tudo mais. E eu gostaria de te ouvir falar sobre uma tendência que tem ocupado um espaço, tem conquistado um espaço bem grande lá fora, especialmente no mundo anglófono. Ela já é consolidada há pelo menos uns 40 anos, que é a dos Studies in Medievalism, do estudo dos medievalismos, das formas de apropriação, recepção e dos usos da Idade Média em todas as esferas possíveis, na cultura, nas artes, na política, entre outras. E eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre o que tu acha, talvez, dessa corrente nova que tem surgido. Ocorreu recentemente, acho que foi em abril, se não me falha a memória, o congresso da Unimontes, voltado justamente a esse tema, o Global Medievalism, organizado pela galera lá do Vinícius Dreger e tudo mais. Então, eu gostaria de te ouvir falar um pouco aí sobre qual seria o papel da recepção do medievo, dos estudos de recepção do medievo, e talvez até do consumo cultural da Idade Média na legitimação dos estudos medievais aqui no Brasil. Por favor, professora, a palavra é sua. Bom, Maurício, eu agradeço a sua questão. Primeiro, gostaria de parabenizar os organizadores do evento pela iniciativa. Eu acho que esse modelo que vocês criaram estou muito esperançoso, né, que funcione muito bem, porque eu acho que é uma alternativa a que nos eventos se privilegie os espaços de debate, né, o tempo de debate em detrimento dos tempos de apresentação, que muitas vezes se arrastam e impedem, né, que os debates aconteçam. Olha, eu devo te confessar, Maurício, que talvez até por idade, né, por questão de geração, né, ao longo dessa minha trajetória, eu iniciei a minha docência na UF em 1992, a maioria de vocês sequer era nascido, né? Eu devo confessar que na minha trajetória, essas questões de apropriações e reapropriações nunca foram, né, digamos, uma via que tenha me mobilizado e que eu tenha, né, pessoalmente explorado, né? E devo confessar, inclusive, que, ainda que ela não se confunda, né, com uma postura, com uma questão que sempre pareceu muito relevante entre nós, ou pelo menos em diversos momentos se mobilizou essa perspectiva, essa referência no esforço de validar os estudos medievais no Brasil, a questão das reminiscências medievais, né? Eu sempre mantive em relação a estas, inclusive, uma perspectiva muito crítica, né? No sentido de que eu acho que o debate das reminiscências, ou a consideração delas, deveria levar em conta, mais do que faz frequentemente, né, a questão de que eu penso a Idade Média como um todo complexo, articulado, né, no qual, portanto, cada parte específica constitutiva, né, depende para sua própria conformação, para sua própria configuração, das relações que ela estabelece no interior desse todo a que eu estou me referindo, né? E, portanto, eu penso que merece um tratamento diferenciado e muito particular aquilo que pode ser expressões do medievo que se projetam sobre contextos outros, inclusive o nosso, né? Penso, inclusive, ademais, que muitas dessas reminiscências primariamente tomadas como expressões do medievo possam, ao contrário, ser expressões de conjuntos societários muito mais vastos, como são, para mim, as sociedades pré-capitalistas, né? Como, por exemplo, a perspectiva da religiosidade, né? Que na sua manifestação
formal cristã pode ser uma expressão medieval e que, no entanto, é um traço estruturante característico, penso eu, de todas as sociedades pré-capitalistas, né? Nas quais o que a gente chama genericamente de religião tem campos de manifestação, níveis de inserção muito mais vastos e estruturantes do que a gente admite hoje em função da particularidade da religião, desse fenômeno nas nossas sociedades, né? Então, eu diria, eu acho que esse campo, de alguma forma, me mobilizou um pouco mais recentemente, quando a Idade Média parece ter sido retirada de uma certa tendência de repouso, né? E começou a ser entre nós, especialmente, por exemplo, mobilizada por uma extrema-direita que vai se apropriar de referências, de símbolos, de expressões supostamente medievais, né, para afirmação, legitimação de suas perspectivas, né? E que, portanto, em função disso, eu passei a olhar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, né, para essas referências, né? Então, acho que enfim, é um campo que tem a sua validade, deve ter direito de cidadania, é parte do esforço que se faz e que eu acho que é, de fato, muito importante de ressignificar os estudos da Idade Média, né? Mas, na minha via pessoal, no meu trabalho pessoal, eu trabalho a partir de referências bem distintas, né? De pensar níveis fundamentais de estruturação da sociedade medieval, na comparação, inclusive, com as especificidades do contemporâneo, né? Essa é a minha vertente fundamental de trabalho, Maurício. Perfeito, professor. Já emendando, tu comentou brevemente sobre a questão da reminiscência, né? Se eu entendi corretamente, tem uma certa crítica à noção de reminiscências medievais, né? E eu compartilho, eu também tenho uma crítica bem séria a essa noção, pelo menos a maneira como muitas vezes ela é aplicada. Poderia expor para nós um pouco o teu ponto de vista, já que a gente está nesse assunto da recepção, para não cortar, então aproveita e já coloca para nós essa questão aí. Sim, então, veja, eu consigo, né, entender que cada período, cada ponto de inflexão no tempo que o historiador se propõe a estudar, né, é sempre um cadinho diverso, né, de expressões de um passado que se projetam sobre esse presente, que é esse ponto no tempo específico, e inclusive também de manifestações do novo em processo de formação, né? Eu penso que, historicamente, a essência da noção de presente é fundamentalmente essa, né? Um ponto no tempo de duração variada, mas que se constitui em função de entidades, realidades anteriores, né, vinculadas a contextos diversos que se projetam sobre aquele presente e elementos do novo em processo de formação, né? Agora, e portanto, consigo entender que haja aspectos diversos de sociedades diversas que são, né, digamos, historicamente compatíveis com realidades múltiplas, né? Mas penso também que cada sociedade seja uma globalidade estruturada, complexa, dinâmica na sua constituição, né? E, portanto, que esses elementos diversos que a constituem ganham uma articulação específica, ganham uma configuração específica em função da sua inserção no conjunto, né? Então, ainda que isoladamente se possa considerar que há elementos que sejam compatíveis com sociedades historicamente diversas, né, a particularidade de cada um deles é superado em função da sua inserção em contextos específicos, em totalidades específicas que se relacionam com esses elementos particulares, né? Portanto, a meu ver, trabalhar com reminiscência é trabalhar com expressões potencialmente isoladas, manifestações potencialmente isoladas, estranhas à complexidade primária da sociedade na qual se inseriam e formavam um conjunto, né? Eu acho que, no máximo, como tal, podem ser abortadas, né? A questão, portanto, não é considerar uma reminiscência medieval, mas é considerar como ela se insere na totalidade estruturada específica que é o Brasil contemporâneo, por exemplo, né? Porque, como eu disse, a meu ver, o elemento distintivo fundamental que dá sentido histórico preciso a cada um desses elementos é a totalidade particular na qual se inserem, né? Portanto, um movimento ou um elemento, né, que possa ser definido primariamente como uma reminiscência medieval adquire potencialmente um sentido completamente outro em função da sua inserção numa concretude, numa complexidade estruturada outra que não é a sociedade medieval.
sociedade medieval como tal está, né, cumprida e acabada, né? E, portanto, para mim, o problema das reminiscências, um deles é que elas são, em geral, estudadas isoladamente, né, como uma expressão isolada que supostamente manifesta, né, apenas uma sobrevivência do passado. Quando a questão, para mim, é fundamental ver a inserção desse elemento na lógica do presente, né, na articulação global do presente na qual estão inseridas. Tá? Eu não sei quanto tempo eu tenho para responder, eu estou tentando ser Não, breve. acho que agora já passamos para o próximo apresentador. Muito obrigado, professor. Agora eu Ah, passo para o nosso próximo apresentador, que pela ordem é o Guilherme Gomes. Guilherme, tua apresentação muito caprichada, muito minuciosa, trouxe uma série de informações muito relevantes sobre a questão do ensino de história medieval, do BNCC, e tenho só elogios para tua apresentação, achei muito interessante. E o que me veio em mente quando eu assisti é que a impressão que eu tenho, e eu estou falando isso do ponto de vista de alguém que morou a vida inteira aqui no extremo sul do país, é que o nosso currículo escolar ele tem os mesmos vícios, não importa a região, não importa a cidade. Então, a impressão que eu tenho é que o positivismo nunca nos deixou completamente. Ele sempre esteve presente, direta ou indiretamente, reformulado com alguns temas aqui, algumas coisas ali, mas parece que, apesar de algumas mudanças sutis no ensino de história, a ideia do conteudismo, de você enfiar disciplinas compartimentadas e atulhar a gurizada de informações, isso é a regra de décadas atrás e continua sendo nos dias atuais. E com o advento aí do Enem, a questão da molecada querer tudo entrar para a universidade, isso só se intensificou. Então, a gente sempre vê muitos problemas no currículo didático, quando a gente vê a maneira como é ensinada história antiga. Medieval, então, acho que acaba sendo pior ainda, né? Então, eu gostaria de te perguntar, Guilherme, é uma pergunta um pouco abrangente, mas eu tenho certeza que tu tem o capital para responder isso muito bem. Como deveria ser essa aula ideal de medieval? Talvez se tu quiser fazer algum recorte, pensar num nono ano, numa aula de segundo grau, o que seria uma aula ideal? Pensando bem platonicamente, até porque a gente vai falar de neoplatonismo depois com o outro colega. Mas poderia dissertar para nós um pouquinho sobre o que seria uma aula de medieval realmente interessante, realmente produtiva, porque a gente consegue ver os problemas muitas vezes na maneira como a Idade Média é ensinada nas escolas. Agora, temos exemplos bons a quais seguir, e mesmo que sejam exemplos imaginados, a gente consegue criar um quadro mental de o que seria uma aula realmente interessante e produtiva de história medieval no ensino fundamental e médio. Por favor, colega, a palavra é sua. Ok, obrigado. É uma excelente pergunta. E, ao meu ver, uma aula ideal sobre a Idade Média seria uma aula ideal a partir de um não conteudismo, na qual a gente não pode apresentar uma Idade Média somente com uma visão eurocêntrica, uma Idade Média ideal e dentro de uma sala de aula, ao meu ver, porque isso é bem abrangente, né? Mas ao meu ver seria apresentar um período medieval, não de um período medieval voltado apenas para dominação, para violência, para peste, porque é isso que a gente vê muito dentro do ensino regular, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. E é a partir daí que seria importante e destacar, principalmente dentro da sala de aula, trabalhar conteúdos de subalternos. O que eu quero dizer com isso é que seria importante apresentar uma Idade Média não sobre um viés de dominação, sobre uma classe que vai estar constantemente subalterna. Seria importante destacar uma Idade Média dos trabalhadores do campo, dos negros africanos, dos camponeses, mostrando essa situação na qual eles não são só meros replicadores da vontade daqueles que estão governando, mas que seria importante também evidenciar e problematizar dentro da sala de aula as lutas e as formas de existência que envolviam, que foi desenvolvido durante esse período. Perfeito, colega. Tu teríamos mais alguma colocação sobre esse tópico? Não, por mim, ok. E eu Não, agradeço pela pergunta mais uma vez. Excelente pergunta. tranquilo.
Acho que podemos passar então para o Lucas Jorge, então. Lucas, teu tema é um tema que eu tenho uma certa dificuldade, filosofia medieval, especialmente, não é a minha especialidade, então eu fiz um esforço bem grande, gostei muito da tua apresentação e achei muito interessante os tópicos que tu abordou, especialmente sobre a questão do conhecimento, se ele precisa ou não atender a necessidades do hoje, né? Pegando um pouco que a gente conversou com os outros colegas, realmente, às vezes a molecada, a impressão que a gente tem dando aula é que a molecada só quer aquilo que vai cair no vestibular, aquilo que tem alguma ligação imediata com coisas do tempo, momento presente, talvez com questões com contextos que são consumidos na cultura pop, nas mídias, mas de maneira geral, pelo menos na experiência que eu tenho, eu acho que o vestibular acaba sendo o divisor de águas aí, se o aluno vai se interessar realmente por aquele conteúdo, vai prestar uma atenção realmente, se esforçar na aula, ou não, se ele simplesmente vai estudar para passar e vida que segue, né? Então eu te pergunto, colega Lucas, se haveriam maneiras de utilizar esse imediatismo do aluno a nosso favor no momento de ensinar a história medieval, ou talvez outros períodos históricos, quaisquer que sejam, haveriam estratégias para se utilizar justamente dessa ideia de que o adolescente ele está preocupado com o hoje, ele está preocupado em passar de ano, está preocupado com o vestibular, ou está preocupado simplesmente em se formar e já entrar no mercado de trabalho. Será que haveriam estratégias de utilizar esse imediatismo a favor do professor, o professor conseguisse utilizar um pouco disso? Enfim, perdão se eu não me fiz muito claro, mas Não, não, seria você mais ou menos fez, você a minha fez, pergunta. você se fez, claro, sim, Maurício. Eu acho que essa daí é uma pergunta, na realidade, que todo professor se faz hoje na sala de aula, né? Como você interessar o seu aluno, como você engajar o seu aluno no conteúdo ao qual você está passando. Nós temos os 3 níveis de ensino aqui, tanto o ensino em nível universitário, como o professor Mário Jorge estava colocando na apresentação dele, ou como o ensino do ponto de vista do ensino médio e do ensino fundamental, que eu e o Guilherme colocamos. Eles três eles têm um problema comum de que a ciência ela está sendo questionada como um todo, mas as ciências humanas e a história em particular está sendo questionada. Então você já tem uma dificuldade de você conseguir justificar todo o tempo para o aluno por que ele precisa estudar isso. Então, o imediatismo que você está dizendo entra nessa questão de como você justificar isso para o aluno. No ensino particular, a questão do Enem, a questão do vestibular, funciona, porque ele está ali interessado no ensino particular. Então, uma família de classe média, classe alta, ela está ali preocupada com o filho entrar numa boa faculdade. Isso não é a realidade do ensino público. Na realidade, o aluno de ensino público, ele nem tem como perspectiva a faculdade. Então, até se você olhar o material do ensino público, é um material que já tem um foco diferente. Se o ensino particular ele foca numa decoreba, que vai ter alguma coisinha ali para dar uma graça, o ensino público ele já vai focar, principalmente quando ele está falando de Idade Média, não tanto Idade Antiga, mas Idade Média, ele vai focar em curiosidades da Idade Média. Então, você vai fazer uma Idade Média en passant e você vai pegar as grandes curiosidades da Idade Média ali. Por exemplo, a peste negra, você vai pegar os 10 mais da antiguidade, porque esses daí são os que interessam o aluno. Então, você vai por exemplo, o Guilherme falou da parte ali de violência, peste, essas coisas, infelizmente são o que interessam o aluno do ensino público. Então, é até o que o professor se apega para conseguir fazer a coisa. Mas, assim, do meu ponto de vista, como eu também tenho formação em filosofia, eu acho extremamente equivocado a forma como a gente coloca o ensino, no ensino fundamental e no ensino médio, porque a gente acaba fazendo ou decoreba ou curiosidades que não levam o aluno a nada e você não consegue fazer um aluno para aprender a Idade Média ou a Idade Antiga pela Idade Média e pela Idade Antiga. Entender que aquilo é uma outra sociedade e que há uma outra mentalidade ali, há um outro tipo de pensamento. O ser humano é o mesmo, tem as mesmas necessidades, mas cada sociedade dá uma resposta diferente para essas necessidades. Então, o rico de você estudar a Idade Média e a Idade Antiga, para um aluno de ensino fundamental, para um aluno de ensino médio, é fazer com que ele compreenda outra possibilidade de ser, outra possibilidade de pensar. E, a partir disso, ele conseguir trabalhar também a sociedade dele e compreender quais são os elementos da nossa sociedade e por que esses elementos são assim. Perfeito, Lucas. Até pegando um ponto da tua apresentação que eu gostei muito, é a gente parar de pensar como
como se fazia antigamente, do professor como repositório de conhecimento, né? Aquele cara que está trazendo o saber para ti, que está te jogando informações que tu teria dificuldade de ter acesso antigamente. Essa ideia, eu acredito que depois que, com a internet, com a difusão dos meios de comunicação, aí da internet especialmente, ela não faz mais tanto sentido na atualidade, né? Especialmente com a molecada tendo celular, tendo notebook e tudo mais, tipo, qualquer coisa que ela queira saber sobre Grécia, Idade Média, ou qualquer outro contexto histórico pode ser facilmente acessado, né? Então a ideia do professor como aquele cara que te joga a informação e que te traz aquele conhecimento, o portador do saber, falando assim, com muitas aspas, obviamente, é uma ideia que para hoje não cabe mais, realmente. Então, achei muito interessante a tua fala nesse sentido. Não sei se tu gostaria de colocar mais alguma coisa. Eu acho que aí é uma dificuldade para o professor hoje em dia, né? O professor está concorrendo. Ele concorre com a internet, ele concorre com o YouTube, ele concorre com o TikTok. Então, ele está concorrendo com várias coisas. Se você quiser concorrer, por exemplo, com o YouTube, que você vai ter canais especializados que vão fazer vídeos extremamente e bem produzidos, você não vai conseguir concorrer. O seu aluno vai assistir esse vídeo, vai comparar com a sua aula e não vai conseguir. Aí você chega num outro problema, em que o professor, ele tem que, no nível do fundamental, ele vai ter que dar o primeiro acesso ao aluno ao que é antigo e o que é medieval. O sexto ano é um ano fundamental porque ele é o primeiro contato. Em teoria, ele deveria ter contato no Fundamental 1, ele deveria ter contato e no Fundamental 2 você só deveria retrabalhar as informações que ele teve contato no Formação 1. Mas isso é um problema do ensino brasileiro. Como ele tem uma única professora no Fundamental 1, essa professora, em geral, ela foca no ensino de português e matemática. Então, os ensinos das outras disciplinas, eles ficam deficitários. Então, o professor ele vai ter que compreender que no ensino fundamental ele está apresentando um assunto que é completamente novo para o aluno. E a partir disso, como ele vai trabalhar aquele assunto, vai ser a porta de entrada para o aluno naquele assunto. Para mim, eu gosto de trabalhar com a mentalidade medieval e com as ideias medievais. Então, eu jogo uma ideia de Platão para eles trabalharem, eu tento fazer uma questão de interdisciplinaridade, trabalhando com artística ou trabalhando com geografia, mas você vai ter que trabalhar conforme o interesse que o aluno tem. Então, cada classe é um caso, cada aluno é um caso, e você vai ter que entender qual que é, ali, como diz o pessoal da escola particular, qual que é o teu cliente, qual que é o interesse do teu cliente que está sendo colocado ali, o que é uma tarefa difícil. Perfeito, Lucas. Achei excelente a tua resposta. E gostaria de passar a palavra agora para a Isa, para fechar nossa primeira rodada de perguntas. Isa, achei sensacional tu tocar no assunto das edições críticas, especialmente porque existe um debate bastante ferrenho na nossa comunidade medievalística sobre o uso de fontes traduzidas, né? Quem está aí já acompanhando essa discussão sabe que realmente existem argumentos aí dos dois lados. Por um lado, tem aqueles pesquisadores que geralmente que se formaram entre anos 90 e início dos anos 2000, quando as fontes que chegavam aqui não eram muito boas, eram aquelas fontes da Gandara, que muitas vezes chegavam do francês para o espanhol, do espanhol para o português, e você perdia muita coisa em termos de informação semântica, sintática, ou próprias palavras, às vezes eram adaptadas de maneira que impossibilitava uma tradução, um uso metodologicamente rigoroso daquelas fontes, né? Mas muitas vezes era o que se tinha, então os estudos acabavam ficando muito na questão da estrutura narrativa, quando era no caso de romances de cavalaria, canções de gestas, acabava que o pesquisador ficava muito naquela estrutura da narrativa, no grosso da fonte, vamos dizer assim, e não conseguia se ater às minúcias, né? Por outro lado, também surgiu um outro grupo de pesquisadores formados na Europa, que estudou latim, que estudou nórdico antigo, que estudou alemão medieval, e aquele pessoal que muitas vezes defende um discurso que eu particularmente acho um pouco exagerado, de que nenhuma tradução tem validade, que tradução não é fonte. Que, particularmente eu acho que é um discurso um pouco complicado, porque se a gente tirar as traduções, nem na gringa vai ter medievalística, porque o pessoal de fora também usa traduções. Mesmo que tu aprenda um idioma medieval ou dois, tu te especialize muito naquilo, sempre podem aparecer fontes suplementares à tua pesquisa que vão lidar com outros idiomas e que podem enriquecer a tua análise. E aí cabe exatamente tu confiar na tradução que o colega fez, que pode ser um colega historiador, pode ser um filólogo, pode ser uma galera pessoal da letras, pode ser qualquer que seja, né? Então eu queria te perguntar, até fica o meu elogio, no sentido de que eu acho que tu consegue fazer um meio termo muito interessante entre essas duas posições, do pessoal que
praticamente dá a entender que qualquer tradução vale, e do pessoal que acha que tradução não é fonte. Então, eu queria te perguntar qual o cuidado que nós devemos ter para diferenciar uma tradução de qualidade de uma tradução que até pode ser boa para uma introdução àquele assunto, mas que para uma análise pormenorizada não vai dar resultados muito interessantes. Querida, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Mal. Acho que muito boas essas colocações, assim, muito legal você trazer essas duas correntes para o debate. Eu acho importante a gente se situar aí onde a gente está falando, né? A minha fala foi um pouquinho diferente, né, dos colegas de mesa. É uma fala que é focada na prática de pesquisa, em vez do ensino, né? Então, talvez uma outra ponta aí do nosso critério acadêmico, mas eu acho importante porque ela também toca numa questão que até eu acho que o professor Mário Jorge também tocou, que é de pesquisar da periferia da produção de conhecimento, da periferia do capitalismo, enfim, da periferia, né? Então, estamos situados aí em um país que tradicionalmente não tem, tradicionalmente não, mas não, teoricamente não tem um passado medieval, e isso é bastante questionado, né? Coloca a medievalística num lugar de questionamento, se deve estudar a história medieval no Brasil. Então, estamos tentando produzir pesquisa nesse cenário, e não temos o aparato que pesquisadores europeus muitas vezes têm, né? Não temos, durante a nossa graduação, muitas vezes não temos acesso às aulas de latim, às aulas de paleografia, às aulas que precisaríamos ter, ao estudo que precisaríamos ter para aceder a essas fontes em seus originais. Então, a gente fica meio que dependendo, principalmente nós, pesquisadores no começo da carreira, né, mestrandos, doutorandos, ficamos meio que dependendo das edições críticas e de traduções. Então, por isso que eu não gosto muito dessa corrente que é muito purista, que rejeita as traduções, porque estamos realizando aí estudos de 2 anos, 4 anos em âmbito de mestrado e doutorado, e a gente não tem as condições de fazer o estudo aprofundado que as edições críticas fazem. Então, mesmo que eu pudesse traduzir a minha fonte do latim para o português para realizar minha dissertação, eu não teria condições de me debruçar sobre a tradição desse manuscrito, sobre como ele circulou no medievo, traçar toda a tradição do manuscrito, traçar toda a história da recepção daquela fonte, daquele documento. Então, eu acho que essa é a importância para a gente de utilizar as edições críticas. E aí, voltando para essa pergunta, né, quais os critérios que a gente deve utilizar para se fiar numa edição, numa tradução, e para determinar se aquela tradução é interessante para o nosso estudo? Eu acho que, como eu falei na nossa apresentação, a gente tem alguns pontos que a gente deve considerar. Então, se a edição ela aponta sobre a tradução do manuscrito, se ela tem apontamentos de escolha de tradução, por que o autor escolheu aquele termo e não outro. Então, tudo isso são indícios de que uma tradução ou uma edição crítica é um bom trabalho acadêmico, né? Então, se ela tem um bom prefácio que vai te contextualizar, que vai te dar informações sobre o contexto de produção daquela fonte, sobre o contexto de produção daquele documento, se ela te indica os fundos documentais em que você pode encontrar aqueles manuscritos, se você precisar ir de fato às fontes. Então, são essas estruturas acadêmicas que nos engajam e que vão nos permitir fazer uma pesquisa de boa qualidade, dialogando com outros profissionais, né, outros estudiosos, que no século XIX e XX a gente se chamava de ciências auxiliares da história, mas não são auxiliares, são estudos que dialogam, né, são estudos que a gente precisa para realizar nosso estudo. Então, são esses pontos que vão permitir que a gente faça esse diálogo com outras disciplinas, como a paleografia, como a filologia, como os estudos do manuscrito, como os estudos de texto. Eu acho que é por aí. Perfeito, Isadora. Achei excelente a tua resposta. E dando seguimento ao debate, pessoal, temos uma pergunta aqui do Matheus Campos, pergunta direcionada ao Guilherme. Guilherme, tá atento? Vou ler aqui para ti a pergunta do Matheus, ok?
Gostei muito da fala do Guilherme. Gostaria de trazer uma questão. Numa recente carta do GT de Antiga da AMPU, foi argumentado da apropriação dos movimentos do século XIX em apropriar a antiguidade e medieval como exclusivamente de uma Europa branca. Não vejo essa crítica nos livros didáticos e acho que isso precisa ser pontuado. Você vê essa possibilidade de trabalho? É importante que nós, do Sul global, entre aspas, façamos essa crítica e levemos aos nossos alunos para quebrar a imagem de uma sociedade construída nas bases do homem branco heterossexual. Guilherme, por favor. É uma excelente pergunta do Matheus. Com certeza. É a partir dessa crítica que vai surgir dentro do livro didático que a gente vai ter, de fato, uma Idade Média apresentada apenas pelo branco, pelo homem, pela dominação do homem, na qual, dentro do livro didático, a gente não vai ter a apresentação de classes subalternas. E é a partir daí que eu quero mostrar, a partir da minha comunicação, que a Idade Média ela vai oferecer certas entradas que vai permitir analisar atualmente discursos midiáticos e vai ajudar também a entender questões conflituosas. E é a partir daqui que eu cito que dentro do livro didático, a partir da pergunta do Matheus, que atualmente, hoje, dentro da sala de aula, um dos exemplos para isso é o embranquecimento do egípcio, na qual é muito reforçada essa ideia a partir da introdução do positivismo, na qual, da antiguidade até o medievo, o Egito, na verdade, é composto por gente brancas, e analisar essas críticas, analisar o livro didático é fundamental para o professor, para o docente, porque constantemente o livro didático ele está ali reforçando um ideal positivista, reforçando, principalmente na Idade Média, que vai reforçar essa questão na qual o Matheus ele enfatizou bastante, que a Idade Média ela é construída, a base da Idade Média é do homem branco, europeu, e heterossexual. Perfeito, Guilherme. Muito bem colocado. Como eu não vi aqui por hora nenhuma outra pergunta no chat, eu vou lançar uma pergunta para o Mário Jorge, já que ele foi o primeiro a falar. Acho que cabe a ele falar um pouquinho de novo, né? Professor, pegando um pouco alguns tópicos que o senhor mencionou na sua fala, na primeira pergunta que eu te fiz, foram meio que uma dobradinha de perguntas no caso, existe uma outra tendência que também tem ganhado bastante espaço aqui no Brasil, assim como a dos estudos do medievalismo, que é a da Global History, da história global, né? A ideia de que a história balizada por recortes nacionais lá do século XIX já não serve mais, ela já não responde mais às nossas perguntas, ela já não supre mais as nossas demandas sociais, políticas, seja quais forem, e intelectuais, obviamente, e uma história global, uma história conectada, seria muito mais interessante para a era em que nós vivemos aí, entrando já na terceira década do século XXI. Poderia comentar um pouco para nós o que o senhor pensa sobre a história global, se você tem trabalhado com isso, tem acompanhado esses debates, qual a importância dessa corrente nos dias atuais? Por favor, professora, a palavra é sua. Bom, Maurício, eu te agradeço pela questão. Eu diria que eu penso que, de fato, nesses esforços de renovação dos estudos da história medieval, são muitas as frentes possíveis e promissoras que se manifestam, né? Eu, pessoalmente, me encanto frequentemente, a despeito da diversidade de definições que a gente encontra para essas vias, né? Me mobiliza especialmente uma história universal, né? Uma história que pudesse ser feita, né, com planisfério aberto, no sentido de considerar, num recorte temporal qualquer, né, as diversas sociedades contemporâneas que experimentaram aquele contexto, né? Então, para além de eventuais ou potenciais vínculos que se possam encontrar, relações sistemáticas que se possam encontrar entre elas, que me parece ser a vertente da história global, eu penso que a gente pode, inclusive, ultrapassar esses vínculos para pensar, né, na diversidade das formas históricas de sociedade num contexto previamente definido, né? Eu acho que a gente tem aí a dificuldade de que calendário adotar. Me parece que a alternativa arqueológica de anos antes do presente talvez seja mais razoável, né? Para que não se imponha para sociedades diversas na partida um calendário específico como cristão, né?
e penso que seja muito promissor e seja a única alternativa que eu acho que nos permite superar as limitações a que o Guilherme faz referência. Eu só acho também que é preciso considerar o seguinte, que é muito mais difícil fazer do que propor, né? Me parece evidente que um breve levantamento historiográfico acerca das produções em história global, história universal, vão demonstrar que há muito mais textos e trabalhos refletindo sobre, propondo caminhos, vertentes, do que efetivamente realizando, né? Tendo em vista o fato de que isso implica em que a gente precisa travar contato com historiografias diversas, com biografias diversas, com fontes documentais diversas, né? E eu penso que ainda há muito a caminhar para que a gente possa, de fato, estabelecer essa vertente, né? Talvez esses trabalhos tenham que se produzir primariamente na perspectiva de síntese, trabalhando muito mais a partir de estudos bibliográficos do que fontes primárias, ou talvez seja possível pensar, no futuro, a possibilidade de constituição de grandes equipes que reúnam especialistas em contextos diversos, que possam, então, dialogar, né, e superar as limitações espaciais em função da diversidade da sua especialidade. Eu acho que é uma via crucial nesse esforço de renovação, mas, insisto, né, parece mais fácil propor a sua realização de fato até aqui, né, a sua realização, do que de fato, né, promovê-la, né? Ainda que me parece que seja uma... Como eu disse, eu iria até além da história global. Eu acho que o fundamental é que a gente possa perceber e reforçar a tese, né, de que cada contemporaneidade abriga na sua vigência sociedades estruturadas com bases as mais diversas, né? Se na nossa contemporaneidade o que parece ser um marco de referência crucial são as sociedades capitalistas, né, avançadas, a nossa contemporaneidade é constituída por mim também por sociedades indígenas, sociedades, entre aspas, tribais, que estão aqui na contemporaneidade, fazem parte dela e não são vestígios de passados, resquícios de passados remotos que se projetaram sobre o presente. Eu acho que é bom e importante mostrar que toda e qualquer contemporaneidade que a gente circunscreva na história, a de hoje e a de muitos passados, né, também é composta por essa articulação de sociedades estruturadas em níveis muito diversos, né? É isso. Perfeito, professor. Maravilha. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas, mas como chegou uma pergunta da plateia para a Isadora, e é uma pergunta parece ser rápida de responder, eu vou passar a palavra para a Isadora e depois eu faço minha pergunta para o Lucas. Para a Isadora, qual a perspectiva de produção de edições críticas por brasileiros, até em outras áreas além de medieval? Há alguma possibilidade de adquirir essa formação no território brasileiro? Obrigada pela pergunta, Pedro? É uma pergunta importantíssima e eu acho que há, com certeza. Eu vou citar o exemplo aqui da professora Luciana Cordorusso, latino-americana, que acabou de traduzir o Mabino Gion, uma fonte galesa. Ela fez uma edição crítica para o espanhol. E a gente tem toda a chance, toda a possibilidade de começar a produzir edições críticas aqui no Brasil, né? Lá na USP a gente tem o Eduardo, que é um mega estudioso de paleografia, né, de latim, então ele paleografou vários documentos, principalmente carolíngios. Então a gente tem iniciativas e os pesquisadores latino-americanos têm toda a possibilidade de começar a produzir nossas próprias edições, e eu acho que isso é interessante até porque, como pesquisadores latino-americanos, temos novas perguntas, né? Inquirimos de formas diferentes os documentos, então isso pode levar a prólogos e introduções de edições críticas com perguntas novas, com questionamentos novos, que outras edições, outras traduções de fontes conhecidas podem não apontar. Eu consigo pensar em apontamentos que eu faria nas fontes que eu estudo que não necessariamente estão apontados nas edições críticas que eu consulto. Mas, assim, é importante a gente ter noção do período em que vivemos, né, do contexto difícil para a pesquisa em que vivemos. Então, eu acho que é importante que nós, como pesquisadores daqui na América Latina, como o Eduardo, como a professora Luciana Cordorusso, que a gente possa fazer esse intercâmbio, né, com os pesquisadores europeus e com as universidades europeias, porque, afinal, o know-how
e eu acho que esse é um termo um pouco corporativo, mas não digo conhecimento, mas o know-how da paleografia, ele está lá, né, na Europa. Então é importante que a gente faça esse intercâmbio com os nossos questionamentos, com as nossas questões, com as nossas posições enquanto pesquisadores da periferia de produção do conhecimento. Mas eu acho total possível e eu acho que a gente deve começar a investir nesse tipo de produção. E já temos algumas sendo realizadas, né? Não vamos esquecer que lá no Paraná, em Curitiba, tem o Theo Moseburger, que vem trabalhando, vem traduzindo sagas islandesas, já traduziu, acho que umas 3 ou 4, tem livro lançado. Então, outro que me vem à cabeça agora, o Gustavo Sartin, eu acho que ele é da Federal de Ouro Preto, que traduziu a Guética do Jordanes, traduziu direto do latim. Bacega, que Bacega traduziu a Demanda do Graal, né? Ele traduziu como a tese de meu orientador. Então, é um número de edições aí, de traduções, que tem surgido, é pequeno ainda, a gente não tem que ser realista com relação a isso, ainda tem sido poucas traduções desse tipo de traduções críticas, que são bem colocadas, que tem várias notas de rodapé, contextualizações e tudo mais, mas eu acho que é importante, eu acho que a gente tem um capital, especialmente nas grandes universidades do Sudeste, há capital humano, intelectual e uma formação boa para fazer isso, né? Fica um pouco mais difícil nas universidades periféricas, obviamente, né? Onde a formação em letras clássicas e nos idiomas vernaculares nos seus estágios medievais é mais precário, né? Ou às vezes nem existe, né? Mas acredito que a gente talvez tenha um futuro muito interessante aí, talvez para a próxima década, a gente já esteja muito mais bem servido em termos de traduções de fontes, né? Eu acredito super, assim, a gente tem disciplinas de paleografia sendo oferecidas aqui nas universidades do Sudeste, a gente tem estudos, pesquisadores, né, aqui no Labora, por exemplo, indo nessa direção. Então, a tendência é que a gente se aventure cada vez mais nessas disciplinas que vão um pouco além da disciplina histórica, né, da análise histórica em si. Perfeito, Isadora. Pela ordem, então, agora, quem não falou na segunda rodada foi o Lucas. Eu tinha uma pergunta, mas casou muito bem com a pergunta que o Enzo Sato colocou aqui para o Lucas também. Lucas, em seu vídeo desenvolve-se de forma muito interessante o conceito de sociedade menos, entre aspas, a ser evitado na abordagem didática. Como ainda vigora um pensamento problemático de entender o passado para compreender o presente e futuro, existe uma noção de sociedade mais na escola também? Assim, como seria possível evitar a teleologia que se desenharia tanto para frente quanto para trás? Bom, eu agradeço a pergunta isso eu acho que entra no problema global que a gente tem no ensino de história hoje na escola como um todo, né? Como é que você vai conseguir trabalhar com um aluno que não tem a capacidade ou não foi treinado para ter o raciocínio de abstração? Se ele não tem a capacidade de abstrair, que pode ter um raciocínio que é diferente do dele, pode ter uma solução que é diferente da dele, como é que você vai explicar uma solução, uma sociedade que é diferente da dele? Então, se usa o recurso didático, o anacronismo didático, vou colocar assim. Então, você usa que a nossa sociedade, o ser humano é igual à nossa sociedade, mas é menos a energia elétrica. Não tinha energia elétrica naquela época, não tinha dentista naquela época, não tinha sabão naquela época. Então, você vai pegando a nossa sociedade como exemplo e vai retirando elementos para a criança entender. Então, é a nossa sociedade menos tudo isso, aquilo. Aí a criança fala, mas não tem isso, mas não tinha aquilo, mas não tem o quê, não sei, e você vai colocando as questões ali, que essa sociedade tem isso, aquela sociedade tem aquilo, quais são os costumes que são sendo feitos. Isso também é um recurso para o professor tentar interessar o aluno que está sendo colocado, mas o efeito, a consequência desse recurso que é o problema, porque o efeito da consequência disso é justamente que você está ensinando a nossa sociedade e elementos da nossa sociedade. Você não está ensinando a época medieval pela época medieval. Você não está ensinando que existia um elemento, existia o sabão, mas o sabão era feito diferente daquela maneira. Era uma outra solução naquele momento. E hoje nós utilizamos de outra maneira. É o mesmo elemento que existe nessa sociedade, mas eles são encarados e eles são feitos de diferentes maneiras. Então, as sociedades são diferentes, a mentalidade é diferente.
E a partir disso a gente vai ter o problema de justificativa. Se a sociedade era a mesma, se o ser humano pensa da mesma maneira em todas as épocas, por que eu estou estudando isso? Então fica, novamente, o que o professor Mário Jorge estava falando na fala dele, de que a gente tem que sempre estar justificando, seja no nível de fundamental, seja no nível do ensino médio, ou seja no nível da faculdade, o porquê do ensino de história e o porquê do ensino de história de antiga e medieval. E nisso cabe também a quantidade de dinheiro que é gasto no Brasil para se fazer pesquisa e para se fazer o ensino dessas modalidades. A pesquisa, por exemplo, que a Isadora está propondo, é caro. Você vai ter que ter financiamento, a pessoa tem que fazer dedicação para isso. Você tem que ter um servidor para você conseguir alojar toda a informação que ela colocou, por exemplo, na apresentação dela. Essa informação, ela tem que ser, você vai ter que fazer o servidor com tudo certinho, pagar o servidor por mês, tudo isso é caro. Se você não tem o dinheiro para você bancar isso, aí vai ficando cada vez mais complicado, você tem cada vez menos ferramentas para você conseguir trabalhar e conseguir fazer as coisas que você necessita no ensino de história, né? Bom, pessoal, então acredito que seja isto por hora. Agradeço de fundo do coração a todos vocês, aos nossos 4 comunicadores, agradeço ao pessoal que participou, foi uma mesa muito produtiva, muito prazerosa, fico muito feliz de estar conhecendo vocês. Lucas estou conhecendo, quer dizer, conheci ontem o Lucas, né? Agora estou vendo ele de novo. Guilherme, estou tendo o prazer de conhecer hoje, e o professor Mário Jorge, que eu sempre ouvi falar muito bem, estou tendo o prazer de conhecer agora, e a Isadora está revendo aí, minha colega do Arturos Insularam aí, que eu tenho o prazer de estar participando novamente de uma atividade, pessoal. Bom, então vamos encerrar por aqui, e fiquem atentos que agora às 8 horas teremos a mesa número 3, a filosofia entre a autoridade, o progresso e a felicidade. Não deixe de acompanhar aí a próxima mesa do evento, e uma boa noite a todos e todas, ficamos por aqui, ok? Um abraço e até mais.